Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Copete, sou professora e terapeuta de arquétipos, astrologia e Theta Healing. Hoje eu vim falar com vocês sobre a importância da desconstrução. Eu acredito que eu vou fazer alguns vídeos, eu estou sentindo aqui a inspiração para falar alguns vídeos sobre isso, sobre desconstrução de histórias, de crenças, de bloqueios, de tudo aquilo que te impede de crescer, de prosperar, de vivenciar abundância plena e transbordar tudo isso na sua vida e na vida de outras pessoas, né? E eu vou falar primeiro sobre desconstrução das historinhas que você conta para você mesmo. Se você avaliar, e tem profissionais incríveis, né, que ensinam sobre isso, a gente pode entender que todos nós contamos histórias para nós mesmos. Isso é muito interessante, porque inclusive, né, tem hoje a comprovação de que o passado não existe, de que toda vez que a gente olha para o passado, a gente olha de uma forma diferente. Tudo acontece no aqui e agora. Então, aqui e agora, quando eu olho para o passado, eu ressignifico. Muitas pessoas, no entanto, usam de uma forma a potencializar as dores. Por quê? Porque o cérebro instintivamente quer te proteger, evitar que você passe pelas mesmas dores, né, que aquilo te gerou, e continua repetindo aquelas historinhas, né, para você mesmo, seu corpo somatizando tudo aquilo, e para te proteger e você não ir além. Só que isso gera muita dor. Então eu vim falar para vocês sobre isso, sobre a historinha que você conta para si mesmo, assim como a historinha que eu contei para mim por muito tempo e que nos impede, né, que nos impede de ir além, de vivenciar uma vida plena, de vivenciar uma vida realizada, totalmente realizada, né, em todas as áreas da vida. E como é que isso acontece? Isso acontece de uma forma muitas vezes inconsciente. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma cliente, eu já contei em outros vídeos, mas é que é algo bem pontual e fácil de compreender e muito comum também de observar em vários clientes, né? Uma cliente, ela não ia além na área profissional porque ela contava o tempo todo para si mesma que ela era incapaz de se comunicar, que ela era incapaz de se expressar, ela congelava, ela passava mal, mas ela repetia insistentemente. E é tão interessante porque às vezes eu trabalho na mentoria, né, ou no Theta Healing, essas questões, e aí eu tenho que trazer um alerta para a pessoa, porque quando a gente encerra o trabalho, é importante a pessoa prestar atenção nas palavras, porque se ela continuar repetindo as palavras, mesmo que eu tenha auxiliado num grande trabalho energético, né, num trazer uma nova frequência para a pessoa, se com o tempo ela voltar aos mesmos padrões, a repetir as mesmas palavras, tudo aquilo vai continuar se repetindo, então se torna uma novidade passageira. E aí é muito importante você prestar atenção nas palavras que você repete. Então, fazer um atendimento de Theta Healing, passar por uma mentoria comigo de 1 mês e meio ali, que é algo incrível, que eu trago toda a minha potência. Muitas vezes eu auxilio a pessoa fazendo até 21 dias de Ho'oponopono para a pessoa, porque às vezes ela não tem a força suficiente para alavancar, e eu tenho resultados incríveis, né? Já vi resultados de pessoas saindo abertura de inventário, assim, dando certo o inventário que estava emperrado, mudança de país, várias questões aí, relacionamentos se abrindo assim de uma forma impressionante, que estava totalmente fechada essa área. Por quê? Porque muda energeticamente, tem todo um trabalho, né, que é possível fazer isso, porém se com o tempo a pessoa vai repetindo as histórias antigas e não potencializa as novas histórias, ela volta para aqueles padrões. Então, por exemplo, uma cliente como essa, foi um grande trabalho para curar ali, para ressignificar. Como que é isso, Lara? Olhar para essas histórias, a história de repressão que houve muitas vezes na escola, repressão no caso da comunicação, né? Repressão que houve muitas vezes com os pais, às vezes a pessoa não era vista, não era ouvida e ela se reprimiu, né? Era no caso dessa pessoa, e ela não conseguia expressar a própria voz, porque ela pensava que ia decepcionar, que ia ser julgada, que ia ser abandonada, então para não repetir aquilo que ela vivenciou na história dela, ela continuava contando a mesma história. Inconscientemente, o cérebro dela levava ela para aquela situação sem ela saber, mas conscientemente ela falava assim: eu não consigo me comunicar, eu não sou capaz de me expressar, eu não consigo falar para o público, e repetia essa historinha para ela mesma, e o cérebro falando: é isso aí, isso conscientemente, e o inconsciente falando: é isso aí, ó,
Lá a sua criança tá lá, ó, até hoje chorando, porque você não foi ouvida, porque você foi deixada de lado quando você tentou se expressar. E aí é importante a gente voltar na nossa linha do tempo, olhar para aquela criança, ou outra fase da vida, tem várias fases que a gente vive isso a todo momento, né? E ressignificar aquilo que é acolhendo, mudando, integrando, aceitando essa situação, enxergando de uma outra forma, aprendendo com ela, usando como uma plataforma de lançamento para crescer, para se expandir, para ir muito além. Gente, isso é revolucionário, isso é revolucionário. Então, quando você muda aquilo e você traz para a pessoa, né, de um estado, por exemplo, alterado, como o próprio Theta Healing, e também através de uma meditação com foco, você vai mostrando para o seu cérebro que é possível estar ali comunicando diante de um grande público, vai liberando no seu corpo as sensações de que mudam isso quimicamente, não tem como você não deslanchar, você vai deslanchar. Só que é preciso, como geralmente, porque eu sempre falo que eu não engano ninguém, eu não trabalho com pílula mágica, não trabalho com pirlim-pim-pim, vem aqui numa sessãozinha, tchau, você tá 100%, não existe. A maioria das pessoas ficam anos e anos e anos, né, muitas vezes 30, 40 anos ali, repetindo algum padrão lá da infância, às vezes até desde dentro do útero, né, que aprendeu ali, que sentiu ali através da própria mãe, e fica todos esses anos e não vai ser só numa sessão. Então, por isso é importante técnicas e reforçar isso contando novas histórias. E como que a gente conta novas histórias? Conta novas histórias apreciando cada novo movimento, cada crescimento. Teve uma cliente que foi muito incrível, uma cliente que tem um grande potencial para empreender, né, que estava ali com dificuldade de empreender, de se expor ao público, que precisava preferia ficar ali mais na CLT, que se sabotava, e que quando eu propus, né, a gente fez todo um trabalho, e eu propus para ela de gravar ali, coloca uma sugestão que eu dou, começa hoje a ressignificar tudo isso. Então, se você tem dificuldade para se comunicar, para se expor, para se ver, coloca hoje o seu celular e grava para você. E só de eu falar isso, a pessoa já deu uma travada, então é preciso ir trabalhando e por mais que tenha uma abertura energética, você tem que tomar as decisões e fazer por você. Então a pessoa que tem dificuldade de se comunicar, de ir para o público, começa no celular, começa gravando para você, se arruma, se coloca de uma forma que você vai se apreciar, se ver bela, com uma roupa bonita, coloca ali para gravar e começa a falar algo aleatório, vai se vendo, vai se aceitando, vai acostumando, interrompe o vídeo e começa a conversar com você mesmo. Poxa, vou dar um exemplo aqui. Poxa, Lara, dá para melhorar, vamos lá, melhora aqui, senta melhor, vamos arrumar esse cabelo. Então vai, Lara, começa a falar, começa a conversar com você mesmo, entendeu? E é muito legal isso, porque você vai se soltando e você vai entendendo que é só você com você e que tá tudo bem. E chega uma hora que você começa a ver as pessoas através da lente. Você começa a entender que você tá ajudando outras pessoas através da câmera. E tudo vai mudando, vai se tornando mais natural. Aí você grava um vídeo comunicando com outras pessoas. Talvez você pode imaginar que aí atrás de você está a pessoa que você sente mais segura. Né? Talvez você se sinta muito segura, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar meus processos é o meu marido, é um parceiro, me estimula sempre, eu também o estimulo. Minhas filhas, né? Eu comecei assim, mostrando para elas, tendo incentivo delas, vai mãe, vai, meu marido também, vai Lara, eu amei, tá tudo certo, vai. Então começa assim, imaginando, ou até mesmo treinando com essas pessoas que você ama, com as pessoas mais próximas, pessoas que te incentivam, mas primeiro com você mesma, vai se aceitando. Isso tudo muda completamente, então aí você começa a contar uma nova história, ok. Eu, por exemplo, se você senta, no caso dessa comunicação, e tem a coragem de ligar aqui a câmera do celular e começar a falar com você mesma, mas não ficou bom, tudo bem, desliga, parabéns, porque eu já sou capaz de sentar, me arrumar e ter a coragem de dar play aqui e começar a falar comigo mesmo no celular, isso já é uma grande vitória. Isso é contar uma nova história, ao invés de você falar assim, ó, desligar, que saco, tá vendo, eu sou incapaz, com uma porcaria, eu tava horrível, não gente, isso aí é contar a mesma historinha de sempre. Pare de se condenar, pare de se criticar, pare de potencializar o seu cérebro instintivo primitivo que quer te proteger. Você não precisa se proteger tanto, você precisa ir mesmo com medo. O medo paralisa, o medo te impede de crescer. Pega coragem, na polaridade do medo tá a coragem, né?
Pega a coragem, vai ali juntos, os dois juntos, vai com medo mesmo, mas vai com a coragem, faça por você e comece a se apreciar nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, em cada momento, tá? Então esse foi um exemplo de relacionamentos, aquela pessoa que está sempre mantendo um padrão de que é incapaz de se relacionar, de que é difícil demais, de que só atrai pessoas indisponíveis, de que só atrai relacionamentos abusivos. Ela fica contando aquela historinha para si e para os outros. Às vezes ela até esconde dos outros, mas não adianta, porque nós somos uma frequência. Então mesmo que ela não comunique isso para os outros, mas ela comunica todo o tempo para si mesma. Se ela não verbaliza, ela pensa. Então ela está contando a mesma história. E aí o que acontece? Ela vai trazer essas pessoas. As pessoas abusivas, as pessoas indisponíveis, porque é isso que ela conta. E tudo bem, muitas vezes, e claro, né, é óbvio que está fundamentado na história da pessoa. A gente está falando de passado, de história. É preciso, né, como eu falo, eu ajudo as pessoas, mas você pode fazer isso através do autoconhecimento. Se você não pode investir, faça no Ho'oponopono, faça através da escrita intuitiva, vá trazendo consciência do porquê que você se comporta desse jeito. Tenta trazer, permitir que seu cérebro traga também, né, o seu corpo traga à tona através dos desconfortos, as memórias, às vezes vem até em sonho, daqueles relacionamentos. Talvez foi o exemplo do relacionamento que você viu com seus pais, era um relacionamento abusivo, a maioria tem né, os relacionamentos abusivos, viram os pais vivenciando relacionamentos abusivos também, tá? Ou então a própria pessoa, ela não teve ali o acolhimento, a proteção do pai, o pai, a mãe, as pessoas foram disponíveis, manteve isso, repetiu nos primeiros relacionamentos, foi reforçando essa história e continua contando eternamente essa história. E não vai mudar enquanto não ressignificar isso. Então, é muito importante você ter consciência das histórias que você está contando para você mesmo e criar novas histórias. Mudar isso. Chega, gente. Chega, ressignifica. Olha para trás, no aqui e no agora e escolha escrever uma nova história. Como que eu posso olhar para trás e mudar? Eu vou agradecer por estar viva. Eu vou contar a história de que um dia eu fui gerada. Não importa se meu pai fugiu, nunca me viu, nunca me deu atenção, me abandonou. Não importa se a minha mãe me batia. Eu sei que pode falar, Lara, é fácil para você falar. Não, gente, eu também tenho minhas dores. Eu ressignifiquei todas as minhas dores e ressignifico sempre. Por camadas, ensino vocês por isso, porque é possível. Se eu vivencio isso, se os meus clientes vivenciam isso, vocês também conseguem. Então volta lá, entendam, poxa, meu pai e a minha mãe também tiveram as historinhas deles, também repetiram as historinhas deles, tiveram muitas dores, contaram isso e por isso repetiram os padrões ancestrais comigo e agora eu posso mudar, ser grata por eles terem me dado a vida e tá tudo bem, eles podem seguir a vida deles, fazer o que eles quiserem. E o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou agradecer por estar viva, eu vou agradecer por estar aqui e vou usar isso para inclusive ensinar pessoas que é possível sair desse lugar, crescer, prosperar, enriquecer em todas as áreas da minha vida, da própria vida. É isso que eu faço, gente, é isso que os terapeutas fazem, isso que os professores fazem, eles pegam as próprias histórias, aprendem com ela, ensinam os outros. Porque é preciso ter essas experiências para poder até mesmo ter empatia, compaixão das outras pessoas. Se todos nós fôssemos perfeitos, a gente ia falar, nossa, essas pessoas aí todas tortas, todas erradas, né? Mas não, todos nós temos luz e sombras, todos nós temos nossas histórias de prazer e de dor, e é essa que é a graça da vida, as polaridades, as dualidades de estar aqui, né? Vivenciando nessa terra, nesse corpo, nesse momento da terra, né? E eu recomendo que vocês façam isso. Eu estou gravando esse vídeo agora no início de 2024, é possível você ressignificar 2023, mas você pode fazer isso a todo momento, sempre, tá? E você pode ressignificar tudo isso desde o ventre, até mesmo dos seus ancestrais. Descobrir, e nós descobrimos sempre, e eu descubro, nossa, incrível quanto que eu descubro as repetições ancestrais, e aí o que eu faço? Eu fico repetindo a mesma historinha, resignada, ai, nossa, porque eu descobri que a minha avó tinha um padrão de codependência que já vinha da bisavó, que vinha da tataravó, e eu também, e aí, nossa, tô fadada, tá vendo? É por isso que eu faço isso. Justificando a historinha? Não. Se é assim, opa, eu vou mudar, agradeço e honro minhas ancestrais, elas não tinham o conhecimento que eu tenho, e agora eu vou contar uma nova história para elas. Juntas, eu posso ressignificar isso, trazendo a força de vocês, das minhas ancestrais, para vivenciar relacionamentos plenos, prósperos, livres, independentes, amorosos, de apoio mútuo, e com isso abrir para que as próximas gerações sejam livres e sejam plenas.
Essa é a grande beleza. Então, espero que tenha feito sentido para você, tá? Se você precisar de um auxílio aí, eu tenho uma mentoria incrível que vai te ajudar através de 4 atendimentos. Eu utilizo todas as técnicas e logo eu vou ter novidades aí. Estou sentindo um chamado para trazer aí, para aplicar novas técnicas e trazer para vocês também, depois que todos os resultados estiverem testados, tá? Mas em breve eu trago. Mas a mentoria já é incrível, com técnicas fantásticas, tem os atendimentos individuais, tem os cursos online, e-books. É só você vir aqui na descrição do vídeo e acessar o meu site, tá? Ir lá conhecer o meu trabalho. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu agradeço muito por estarem aqui. Até o próximo vídeo.